Estrelando está começando. Minha entrevistada de hoje é a terapeuta holística Andréa Viles, que está ao meu lado. Ela que é do signo de Sagitário, bastante comunicativa, ascendente em Capricórnio, não muito comunicativa, e a lua do signo de Peixes. Andréa, muito obrigado por estar mais uma vez aqui. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui com você. E eu sei que você tem um leque de informações para nos oferecer. E um deles que eu gostaria muito que você falasse, até porque eu te convidei, é sobre cromoterapia, né? Sobre as cores. Como é que funciona isso no nosso dia a dia? Então, a cromoterapia, ela é uma das funções que eu utilizo, tá, lá no meu consultório com os meus pacientes, e é uma técnica muito antiga, já na Grécia Antiga, no Egito Antigo, na China, na Índia, então já utilizavam essa técnica, tá? Então a cromoterapia, ela vem para nos auxiliar com o processo de cura também, tá? Então, ela também ativa todos os chakras, enfim, é uma infinidade de funções que ela está aqui para nos oferecer. Então, faz assim, ela vai do branco ao preto, você trabalha do branco ao preto, seria isso? Isso, mais ou menos. E cada cor tem uma função. Antes de entrar no chakra, cada cor tem uma função na nossa vida. Porque cada um tem uma frequência, uma finalidade. Tá. Então, e tudo isso, quando o paciente vem no meu consultório, eu faço uma ficha de anamnese completíssima. Por quê? A gente pensa assim, em lidar com cores, frequências. Realmente, ela tanto pode favorecer, como também contraindicar por algum tipo de doença. Vamos supor, aquela pessoa ela está com anemia, só que ela tem um problema de pressão alta. Eu não posso ativar com a função, com a frequência da cor vermelha. Tá? Então, por isso que quando eu estou fazendo ali a ficha de anamnese, eu tenho que ter uma sensibilidade muito grande, tá? Para eu estar ali em função do paciente, colhendo todas as informações para mim depois estar oferecendo esse tratamento a ele. Então, assim, só para te fazer assim, uma leitura, você colocou a cor junto com a informação da saúde e da enfermidade que a pessoa está naquele momento, né? Isso, porque a cor não só, ela favorece, ela ativa os chakras, tá? Como o vermelho, que a gente está falando do vermelho. Vamos dar um exemplo. Eu coloquei um vermelho aqui, pessoal. Então, ele vai trabalhar o chakra básico, que é o que te dá o aterramento, o afirmamento aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo, ele está também alinhado no processo de cura. Ele é como se fosse um tônico corporal para aquela pessoa. Se ela está desanimada, se ela tem, vamos supor, ela tem a anemia, como eu havia falado, ela tem uma depressão, tá? Então, essa cor favorece e ela ativa. Por quê? A cromoterapia, ela trabalha com as células doentes, não com a célula morta. Com a célula morta eu não consigo, tá? Mas com a célula doente eu consigo ativar, equilibrar. Tá? Então, as cores, elas favorecem todo esse contexto na saúde da pessoa, tá? No mais ou menos aquele tema assim, eu indico muito isso também em mapa astrológico, por exemplo, quando a pessoa apresenta uma falta de fogo no mapa, a gente pede para ela utilizar mais cores quentes, para poder dar uma ativação, um ânimo, né? Para auxiliar, na verdade não resolve, mas auxilia. E até uma coisa que você falou que eu achei interessante, a cor excessiva também, ela prejudicial, né? Você falou da saúde, mas ela talvez prejudique também para outros tipos de situações, com certeza, né? Um vermelho excessivo, né? Também, porque ela vai sobressair, como na cura, nesse processo de cura e também no aspecto também da parte também residencial também, a gente pode também colocar algumas cores que vão cansar também aquela pessoa, vai ficar depressiva aquela cor demasiadamente quente, porque a gente tem toda aquela tabela de cores, frequências, cores frias, neutras, quentes, então tudo favorecendo também o ambiente, né? Você não vai colocar um vermelho num quarto, não é? Então, tudo isso não é? Então, tudo isso a gente tem que ver o lado da saúde e o lado harmonioso também, no trabalho da pessoa, em casa, para harmonizar. Pode dar dicas para nós?
Posso sim. Convidei a Andréia aqui porque eu também tenho muita curiosidade com essa questão dessas dicas. Por exemplo, no escritório, qual é uma cor ideal para o escritório? Então, geralmente são cores que a gente pode deixar uma harmonia. Pode ser um azul, um verde, você pode até colocar, dependendo de qual é a informação daquele escritório, você pode colocar uma cor quente, uma parede, colocar um laranja, um cinza. Uma parede, mas não em todas as paredes. Não tudo, porque como cinza, vamos falar no aspecto decorativo, tá? Não da saúde. Eu vou falar agora um pouco do aspecto decorativo. No aspecto decorativo, o cinza, ele vai deixar aquele ambiente triste, se for em demasia. Agora, se colocar uma parede, um contraste com um cinza mais claro, aquilo vai ficar bonito, tá? Vai ficar elegante, vai ficar harmonioso. Refinado. Dependendo depois também com os objetos que você for ali criar, né? Então, tudo isso tem uma função em questão a tua saúde e no seu dia a dia mesmo, né? No seu bem-estar, de você estar em harmonia com você mesmo, para você oferecer aquele tipo de trabalho que está no escritório, no consultório, o que seja. Qual é o ideal para um consultório que trabalhe com saúde? Geralmente cor claras, né? Frias, o branco, um verde claro, tudo clarinho. pastéis, né? Um azul. Aí você pode jogar um pouco de cor nos objetos, né? Mas sempre aquela harmonia, porque a pessoa que está ali num consultório, ela está procurando algo para se estabilizar, se harmonizar, não é? Então eu não posso já de repente, aquilo vai tranquilizar ela. Né? Então, eu não posso colocar uma cor, vamos supor, um laranja. Isso, geralmente, a gente coloca em restaurantes, que é para chamar atenção, vermelho, né? Que aguça a fome. Então, tudo isso, cada cor, cada frequência é direcionada para qualquer seja na função. Você está me dizendo uma coisa interessante, quando você citou agora o restaurante, que é uma coisa que eu aprendi nos estudos também de cores e tal, eu sou muito curioso, né? Sou astrólogo, mas eu gosto de outras áreas também. Um tom que não se deve usar em restaurante, em tudo que se envolva alimentação, é o azul, porque nós não temos alimentação da cor azul. Né? Então, ninguém tem fome quando está perto do azul. Porque aquilo te estimula, né? Ela te puxa, né? O vermelho é uma cor quente, então aquilo vai fazer com que você vá, né? Entendi. Entendeu? Uma pergunta assim, tem algum tempo para essas cores se manifestarem no efeito delas? Por exemplo, eu preciso de usar um vermelho. Depois de quanto tempo que eu usar o vermelho, aquilo começa a ter uma vibração? Então, vamos falar em relação à saúde, né? Para a pessoa que está desestruturada, eu acho que tudo isso, em qualquer seja a terapia, tá? A gente está falando da cromoterapia, mas nas demais também, não adianta só eu colocar aquela cor e não mudar as atitudes, né? Atitudes, pensamentos, isso tudo faz com que o universo conspire a meu favor. Não adianta eu só colocar uma calça vermelha, uma blusa vermelha e não ter atitude. Eu tenho que mudar meus pensamentos. Verdade. Né? Como eu falo com meus pacientes, eu estou ali, estou proporcionando toda uma harmonia, um bem-estar, tá? Eu dou impulsionamento, tá? Mas ele tem que também mudar as atitudes, não é? Então não adianta, eu tenho que colocar a cor, mas eu tenho também que as minhas atitudes serem mudadas também, meus pensamentos. Você citou a pressão alta e o vermelho, né? A depressão e o vermelho, tipo, evitar o vermelho se você tiver muita pressão alta, e se você for depressivo, tiver em fase melancólica, depressiva, você impulsionar no vermelho. Isso. Dá um exemplo de outras coisas. Podemos dar. Vamos supor, se realmente eu preciso, vamos falar com esse trabalho de depressão, que tem muitas pessoas que estão nesse processo, né? Então, eu preciso do vermelho, vamos supor, a pessoa tem a depressão e ela tem uma cardiopatia. Tá? Então, eu posso estar utilizando o laranja, porque eu vou ter o pigmento, a frequência do vermelho, mas eu não vou estar com ele abrangente, entendeu? Entendi. A gente pode também estar falando sobre o verde. O verde, o que ele faz? Para depressão, tá? Em relação à pessoa estar ansiosa, a ansiedade. Então, o verde, é calmante. O azul, isso faz com que ela se harmonize, ela relaxe, tá? Pessoas que tenham insônia. Então, usar o verde e... Sempre no tom pastel, verde claro, azul claro. Isso. Espera, no segundo bloco você vai dar mais dica pra gente. A gente volta já já.
seu prédio tem salão de festas? Se tiver, o importante para você melhor utilizar esse espaço é se conscientizar de que o regulamento interno do seu condomínio tem todas as regras necessárias, desde a parte da responsabilização de quem vai utilizar, agendamentos, custos, essa parte administrativa e burocrática, até aquilo que não é permitido no espaço. Eu recebo muitas consultas a respeito de quem pode usar, mas cada condomínio tem a sua própria regra. Consulte a sua convenção condominial, o seu regulamento interno e também a própria administração para que você saiba como utilizar, quais os horários, quais são as implicações se você descumprir as regras condominiais, para que você possa ter uma gestão mais adequada do seu condomínio e você não ser um causador de problemas. Até a próxima! Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove cursos de astrologia básico, interpretação de mapa astrológico e previsão, tarô, baralho cigano e numerologia. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove curso de síndico profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Encontre a programação diretamente no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. A Casa da Luz promove, no mês de março, o curso de cromoterapia com Andréa Willens, que é terapeuta. Informações 13 98153 2165. Voltamos ao segundo bloco, na entrevistada Andréa Willens. Estamos falando sobre cores. Nós falamos sobre o vermelho, falamos sobre o verde e o azul, são cores que dão uma tonalidade calmante, né? Isso. Uma vibração calmante até para dormir. Para insônia, pessoas que têm insônia, trabalhar o azul, claro. Às vezes, Andréa, uma pergunta, às vezes não é na parede, né? Assim, eu tenho insônia, eu vou lá e pinto minha parede de azul e claro. Seria uma coloração no quarto? Então, isso também é como eu havia falado. A cor, ela auxilia também. Vamos supor, fora as cores em si, nós trabalhamos com águas solarizadas, tá? O que vem isso? A garrafa, são garrafas com cores. Azul, amarela, vermelha, verde, ou você coloca aquele papel de seda, ou geralmente tem nessas lojas, né, a garrafa com as cores que você precisa utilizar. Então, o que acontece? A gente trabalha, fora essa parte da cromoterapia, como no consultório eu tenho, tanto nas partes são luzes que a gente utiliza em cada chakra, tá? Primeiramente, a gente faz toda uma limpeza no campo vibracional dessa pessoa. E depois nós vamos ativar o que eu preciso ativar naquela pessoa e ativo os chakras, eu harmonizo e eu revigoro aquela pessoa, tá? Fora isso, em determinadas situações a gente trabalha também com a água solarizada. Então, vamos supor que aquela pessoa precisa do amarelo, tá? Ela está com problema de ossos, ela está com uma gripe, alguma coisa assim. Então, já tirei a informação aqui, o amarelo para problema de ossos e gripe. Fechado. Então, o que Falta a gente de vitamina faz? C. Então, o que a gente faz? A gente pode comprar, tá, a garrafa amarela, ou a gente coloca aquele papel de seda e coloca, vamos supor, você está num dia de sol, aquele sol quente, você enche ela, tá? Tira a tampa e coloca diretamente no sol mesmo. Então, quando o sol está mesmo, aquele sol quente, pode deixar ela durante 1 hora, 1h30, tá? Vamos supor que está, vamos supor, só ensolarado. Você pode deixar durante 3 a 4 horas. Aí, como um dia chuvoso, você tem que deixá-la o dia inteiro, tá? Se não tiver, não mora em casa, alguma coisa, na área de serviço, aonde incida, tá, a energia solar. Tá.
E aí você vai tomar naquele dia inteirinho, tá? Aquela garrafa uma vez naquela semana ou num período de uma semana, tá? Uma garrafa por dia, dependendo da situação, dependendo do paciente que está. Então, fora as cores que, como eu havia falado, a gente ativa nos chakras, a gente libera tudo o que precisa ser liberado e ativa o que precisa ser ativado, eu trabalho também com a água solarizada. Entendi. Agora, assim, é interessante a pessoa procurar um profissional para isso, né? Não é assim, eu estou achando que hoje eu estou meio para baixo, vou colocar o vermelho. Eu estou achando... Você acha que essa auto-interpretação, porque às vezes a gente até sente, às vezes a gente não coloca uma cor assim, aí sem querer fala, nossa, quando eu vejo, até acontece isso comigo, né? Às vezes você está precisando de mais energia, aí quando eu vejo eu estou com vermelho, ou aquele dia eu quero ficar mais assim, harmoniosa comigo mesma, né? Você coloca um azul, um verde, né? Um rosa, né? Está trabalhando, sim. Mas fora isso, o que acontece? Quando aquela pessoa, aquele paciente vem ali no meu consultório, eu tenho que procurar a causa daquele problema, porque todos os problemas, todas as doenças, ela começa nesse corpo emocional. Então, eu tenho que ativar o que realmente, o fundo daquela doença. Então, só um terapeuta mesmo para saber de onde veio aquele medo, aquela depressão, aquela ansiedade. Então, eu tenho que ir na causa daquele problema para eu começar a ativar todo aquele processo. E fora a cromoterapia, eu trabalho com outras técnicas também. Então, uma complementa a outra. Me fala uma coisa, a cor, o preto, qual é a função do preto? Então, a função do preto é aquela, vamos supor, você coloca o preto, ele não insere toda aquela energia negativa. É como você tivesse, um escudo ali. Tá? Ele interpela, são a função de todas as cores, né? Então, é como você colocasse uma barreira ali. Você vai dar um curso, você vai falar em público, alguma coisa assim, e também esteticamente ele fica bem, né? Então, é como aquela energia, ela tivesse ali protegida. Mas é aquilo que eu falo, não adianta eu só colocar, é como se fosse um amuleto, só aquilo. Eu tenho que ter meus pensamentos, né? As minhas atitudes também perante aquilo que realmente eu queira fazer, eu esteja naquele momento querendo que a minha vida se situe daquela maneira. Tá? Usar muito preto incomoda? É ruim? Porque tem pessoas que gostam do pretinho básico, que é para parecer mais magras, eu né? acho mas na cromoterapia, depende valor teria? Então, eu acho que só isso, você está ativando algo que, às vezes, vamos supor, se eu tá com uma pessoa depressiva, vão de novo cair na depressão. Sim, sim. O preto vai deixar ela mais para baixo, entendi. Entendeu? Então, cores mais claras, né? Não precisa ficar toda vez usando o vermelho, mas cores alegres, né? Que tenha florais também, cores assim, porque senão cada vez mais ela vai se sentir mais deprimida. Você pode ver alguém faleceu, você vai sempre usa o preto, nada contra o preto, não é isso, mas isso deixa energeticamente a pessoa mais para baixo, se ela já está com algum problema. Então você acredita que o ideal seria a gente sempre estar variando de cor? Sim, diariamente? Todo dia eu acho, especialmente, eu não consigo, tem pessoas que já fazem, né, já deixam as roupas já no dia anterior, prontas, né, para você para o dia seguinte. Eu não consigo, porque cada dia você dorme de um jeito e você acorda de outro, não é? Não, com certeza. Cada dia é através do humor, né? Você vem para o humor. Dificilmente você, naqueles dias de paixão, você teve uma noite maravilhosa, está feliz, então ganhou um presente, você não vai botar um preto, né? Você então, pega uma cor alegre, quer esbanjar. Tudo. Então, eu acho que cada dia não estamos falando apenas do lado da cura, tá? Agora a gente está falando no total. Do lado geral. Tá? Me fala uma coisa, o rosa. O rosa que é o amor, né? Ele te dá também aquele sossego, aquela paz, tudo isso também é a entrega, a abertura. Tá? Então, quando eu estou ali também trabalhando nos chakras, a gente trabalha também, porque quando falando na cromoterapia em relação à cura, tem o tempo também, não é só utilizar, vamos supor, ali que eu estou com o meu bastão, tá? Então na parte da apometria antigoessa também a gente utiliza as cores. Também é muito interessante a gente trabalhar com as cores nos ambientes, colocar um violeta para transmutar toda aquela energia, tá? Boa questão. Vamos fazer o seguinte, Andréia, vamos fazer um outro programa sobre cromoterapia? Vamos sim. Semana que vem você está aqui? Tá bom, então, querido. Tá bem,
Semana que vem tem mais, não saiam daí. Tem uma ótima semana e com muitas cores. Obrigada. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.